Então, ó, lembrete das coisas que a gente escreveu na última aula. A gente começou a falar de relações, focando em relações binárias, né? E aí, relações binárias a gente define aí, dizendo que ela é a relação de um conjunto A para um conjunto B e nada mais é do que um subconjunto do produto cartesiano A vezes B, né? Quando uma relação binária é de elementos de um conjunto, a gente diz que é uma relação em A somente, né? E aí a gente usa essa notação ARB para dizer que o par ordenado AB faz parte da relação. Depois a gente definiu algumas propriedades, né? Quando é que uma relação é reflexiva, quando é que ela é simétrica, quando é que ela é antissimétrica, quando é que ela é transitiva, né? Hoje vai ser importante relembrar a noção de transitividade, porque a gente vai falar de fecho transitivo, certo? Embora a gente possa falar nos outros fechos também, certo? Mas a gente vai começar falando em fecho transitivo em breve. Então, lembrando, ó, só aqui, relembrando a propriedade de transitividade, né? Que uma relação é dita transitiva, notando que essas propriedades a gente está falando de relação em um conjunto A, então o par ordenado, ambos os elementos são elementos de A. Então, a gente tem que uma relação no conjunto A é dita transitiva, sempre que toda vez que a gente tiver um par AB pertencente à relação e um par BC pertencente à relação, então o par AC também pertence à relação, certo? Bom, aí quando a gente falou um pouco lá na última aula, a gente chegou a mencionar o seguinte, quando a gente viu aquelas coisas de representação gráfica, de relações binárias usando grafos, aí a gente chegou a comentar, quando a gente desenhou o grafo, e disse, ó, essa relação aqui, ela não é transitiva, tá vendo? Porque, por exemplo, era para ter esse arco aqui e não tem essa aresta, né, para poder ser transitiva. Então a gente poderia completar esse grafo para tornar essa relação transitiva, né? A gente chegou a mencionar isso. E isso é a coisa de completar, né? É uma das coisas que a gente vai falar um pouco mais hoje e com um pouco mais de precisão, certo? Então a gente vai começar aqui com um exemplo do livro, né? Que é o seguinte. Eu vou colocar as cidades exatamente como está no exemplo, porque depois fica mais fácil. Vocês, quando lerem o livro, não mudar, ter que pensar diferente do que a gente falou aqui, né? E se vocês forem, por exemplo, rever a aula na internet, vocês podem rever na aula olhando o livro e aí olhando duas coisas ao mesmo tempo e não vai estar diferente, certo? Então eu vou tentar usar o mesmo exemplo. Então, um exemplo aqui do livro que introduz a parte de fechamento das relações é o 9.4, certo? Na versão 7ª edição. Na outra, na 6ª em português, deve ser 8.4, acho que é um capítulo a menos, a parte de relações. Bom, aí o exemplo é o seguinte, você tem uma rede de computadores que tem data centers nas seguintes cidades. Você tem um data center em Boston, um data center em Chicago, um data center em Denver, um data center em Detroit, um data center em New York e um data center em San Diego. Bom, aí no meu livro em inglês ele usa o seguinte exemplo. Existem linhas telefônicas diretas de um só direção. Veja que coisa antiga. Esse negócio deve ter sido escrito há décadas atrás, né? Daqui a pouco as pessoas vão me perguntar o que é uma linha telefônica. Mas
Acho que vocês ainda ouviram falar numa linha telefônica, né? Então, o exemplo diz que tem linhas telefônicas unidirecionais. Bom, veja, essa história de linhas de unidirecionais é que você poder ter linhas de dados bidirecionais, ou, por exemplo, se eu tenho Boston, Chicago bidirecionais, significa que essa linha pode mandar informação de Boston para Chicago, de Chicago para Boston. Mas se ela for unidirecional, pode ser que ela seja só uma direção, né? Quando a gente tem as nossas ligações de internet em casa, muitas vezes elas são bidirecional, mas não é bem bidirecional mesmo, né? Porque na verdade elas são desbalanceadas, né? É bem comum a gente ter uma velocidade de download muito maior do que uma velocidade de upload, né? Então, por exemplo, na minha casa eu acho que minha velocidade de download é 30 MB, mas minha velocidade de upload é só 4, certo? Então eu não posso dizer que eu tenho uma linha de dados bidirecional de 30 MB. Na verdade eu tenho como se fosse duas linhas unidirecionais, né? Uma da operadora para minha casa de 30 MB e uma indo da minha casa para a operadora de 4 MB, né? Bom, mas voltando ao nosso exemplo, ele fala que tem linhas diretas unidirecionadas de Boston para Chicago. Então, deixa eu ver, esse negócio não tem nem cada uma primeira letra diferente, só essas duas começam com D, né? E ainda pior que é DE. Então eu vou botar a primeira e a última letra. Essa aqui vai ser DR e essa aqui vai ser DT, certo? E o resto eu vou botar a primeira letra. Então ele fala que tem de Boston para Chicago uma ligação unidirecional, nesse sentido, Boston para Chicago. Aí você tem de Boston para Detroit, também outra. Boston para Detroit. Boston, Chicago, Detroit. Chicago, Detroit. Detroit, Denver. Detroit era DT, né? Na minha anotação aqui. DT. Detroit, Denver. Então, Denver era DR. E Nova York, San Diego. Nova York, San Diego. Certo? Aí a gente define uma relação R como sendo uma relação que contém o par ordenado AB se existir uma linha telefônica de um data center A para o data center B, certo? Então, por exemplo, BC faz parte da relação, porque tem essa linha direta aqui, certo? Note que CB não faz parte da relação, porque as linhas são direcionadas, né? Ok. Aí, dito isso, a pergunta é: como é que a gente consegue determinar se existe uma ligação, possivelmente indireta, a partir de um ou mais, quer dizer, a gente quer saber se tem uma ligação, mesmo que indireta, por exemplo, entre dois data centers, certo? Aí, como uma ligação pode não ser simplesmente direta, então não dá simplesmente para ver se o par faz parte da relação, certo? Por exemplo, se a gente fizer a pergunta se tem uma ligação entre Boston e Denver, aí a resposta é tem, porque tem uma via Detroit, né? Que é essa aqui, certo? Só que o par BDR não faz parte da relação, né? Porque a relação são só os links diretos. Ok? Então, na verdade, uma forma de fazer isso, de responder essa pergunta, é a gente construir uma nova relação a partir de R, em que nessa nossa nova relação vai conter
todos os pares que podem ser ligados, né, um até o outro, seguindo algum caminho. Então, por exemplo, nessa nossa nova relação, teria o BD, porque já que você consegue, ou BDR, né, já que você consegue chegar de B em DR, certo? Então, na nossa nova relação, por exemplo, se a gente chamasse ela de R', então deveria ter o par BDR em R', certo? Bom, aí, ó, como é que a gente faz essas coisas formalmente na nossa linguagem de transação ou de relações, né? Note que essa nossa relação R, ela não é transitiva. Por quê? Porque não atende essa propriedade aqui que a gente falou na aula passada e acabou de revisar agora, certo? Se A e B pertence a R, B e C pertence a R, então a C pertence a R para todo A, B e C pertencendo ao conjunto. Veja que isso não é o caso, né? Para ela não ser transitiva, basta ter uma violação, e a gente pode falar nessa violação que a gente já viu, né? Então veja que B dt pertence a R, né? A gente tem que dt dr pertence a R, né? São essas duas, mais B dr não pertence a R, e a gente precisaria que pertencesse para que ela fosse transitiva, certo? Note que isso seria nosso A, esse nosso B e esse nosso C, naquela notaçãozinha que a gente usou na definição, né? Então, ela de fato não é transitiva. Aí o que é que a gente vai poder fazer para responder essa pergunta com a nossa nova relação? Essa nossa nova relação vai ser construída a partir da nossa relação inicial, tornando-a transitiva. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar na nossa nova relação todos os pares de data centers que tenha todos os pares que eu possa, a partir do primeiro elemento, primeira cidade, chegar na segunda por algum caminho, certo? Mas não é só isso, certo? Para a gente fazer o que a gente quer, que isso que a gente quer fazer é o que a gente vai chamar de fecho transitivo da relação, a gente quer que essa nova relação que a gente vai criar seja a menor possível com essa propriedade. Ou seja, ela tenha todos os pares, origem e destino, que indo da origem você chegue no destino, mas que qualquer outra que tenha todos os pares que chega na origem até o destino, ela seja um subconjunto dela, certo? Ou seja, ela é a menorzinha que tem todos esses, certo? Lembrando que relação é um conjunto, né? Porque é um subconjunto do produto cartesiano, certo? Então a gente pode usar essa linguagem de conjuntos e dizer que toda outra relação que também seja transitiva, ela é um subconjunto dela, certo? Ou seja, ela é a menorzinha, digamos assim, das relações transitivas, certo? Então, essa menorzinha das relações transitivas em relação a uma relação original é o que a gente chama o fecho transitivo dessa relação original, certo? Pronto. Aí a gente falou no fecho transitivo, né, nesse caso. Então veja que no caso do fecho transitivo, a gente está falando de uma propriedade de relações que é a transitividade, né? Do mesma forma, ou de forma análoga, a gente pode pensar no fecho reflexivo, né? Qual é a menor relação que a gente pode fazer a partir dela para tornar ela reflexiva, né? O fecho simétrico, qual é a menor relação que eu posso fazer a partir dessa para tornar ela reflexiva, né? E
além do fecho transitivo, certo? Então, note que se uma relação, por exemplo, já for reflexiva, o fecho reflexivo dela vai ser ela própria, certo? Porque a menor relação que vai ter todos os pares, né, assim, que estão nela e se tornando reflexiva, vai ser ela própria, né? Bom, então vamos ver aqui um exemplo, né? Vamos ver um exemplo simples. Nosso primeiro exemplo, a gente tem uma relação num conjunto A, que são os elementos 1, 2 e 3. E a gente vai definir R listando os seus elementos, certo? Então, os pares ordenados, onde o primeiro elemento pertence a A e o segundo elemento também pertence a A e que estão nessa relação vão ser esses. Ok. Aí, a primeira pergunta. Essa relação é reflexiva? Reflexiva, tá certo isso? Tá, né? Reflexiva, não, né? Porque para ser reflexiva eu tenho que ter para todo Azinho pertencente a grande, eu tenho que ter que Azinho pertence a R, né? E eu não tenho isso aqui. Eu tenho para o 1, mas eu não tenho para o 2, nem tenho para o 3, né? Não. Então, para tornar ela reflexiva, o mínimo que você tem que fazer, né, é adicionar os pares 2, 2 e 3, 3, certo? Então, se você adicionar, né, lembrando que como isso aqui é um conjunto, né, onde eu adiciono nessa lista não importa, porque é um conjunto, né, os elementos são pares ordenados, mas a estrutura de relação é um conjunto, né, de pares. Então, 1, 2, 2, 3, 3 e depois esses outros aí. 1, 2, 2, 1, 3, 2. Aí veja que o que acontece. Essa nossa relação aqui, R', é a menor relação reflexiva partindo dessa. Certo? Essa relação é o fecho reflexivo dessa. Certo? Agora, nota que eu poderia pegar, por exemplo, criar uma R duas linhas, que é, sei lá, a R' com mais algum par aí que eu queira. 1, 2. Certo? Aí veja que essa relação R duas linhas seria uma relação reflexiva também, né? Mas ela não seria o fecho reflexivo dessa, certo? Porque eu não preciso adicionar esse par aqui para tornar ela reflexiva, certo? O fecho transitivo é um subconjunto dessa aqui, né? Esse aqui que é o fecho transitivo, ou reflexivo, né? Estou falando de reflexivo nesse exemplo, certo? Todas as vezes que eu falei transitivo, faço uma social replace na cabeça. Foi reflexivo que eu estava querendo dizer. Ok? Pronto. Então veja que isso que a gente fez ilustra uma forma de construir o fecho, né? Então uma forma de construir o fecho é adicionar os pares que está faltando na relação para que ela se torne passe a ter a propriedade que a gente está interessado, né? E note que a gente só deve adicionar os pares que necessariamente precisam ser adicionados para que a relação tenha a tal propriedade, certo? Ok. Vamos ver outro exemplo. Então veja que isso aqui a gente estava falando sobre fecho reflexivo, né? Reflexivo. Aí agora, só para mudar um pouco, né, a gente vai fazer um exemplo de fecho simétrico. Quem lembra como era a propriedade de uma relação simétrica? Como é que era?
Lembre-se que a propriedade da simetria era uma daquelas do tipo sim então, né? Se uma coisa acontecer, então tem que ter outra coisa também, né? O que era que tem que acontecer, se acontecer tem que ter outra? Veja que sempre que eu tiver um par ordenado AB na relação, eu vou ter que ter o BA, certo? Nota que se eu não tiver o AB, não preciso ter o BA. Pronto. Aí, agora a nossa pergunta é o seguinte. A gente tem uma relação definida no conjunto dos inteiros positivos, certo? Então, é uma relação que a gente vai chamar de R no conjunto dos inteiros positivos. E aí, essa relação a gente define assim. Ela é formada pelos pares ordenados AB, tais que A maior que B. Certo? Obviamente, como ela é nos inteiros positivos, a gente tem que AB pertence aos inteiros positivos. Ok? Aí a primeira pergunta é: essa relação é simétrica? E aí? Para ser simétrica, toda vez que a gente tiver um par AB, a gente tem que ter o par BA, né? Mas isso não vai acontecer aqui, né? Ou seja, veja que sempre o A é estritamente maior que B, certo? Então, por exemplo, eu vou ter 3, 2, mas não vou ter 2, 3, porque 2, 3 não tem essa propriedade do A ser maior que B, certo? E para ela ser simétrica, toda vez que eu tiver um par, eu vou ter que ter o simétricozinho dele. Então ela não é simétrica. Aí a pergunta é: o que é o mínimo que a gente pode adicionar aqui para tornar ela simétrica? Ou seja, qual é o fecho simétrico dela? Quais são os pares que a gente tem que adicionar? Os pares ordenados. Note que quando a gente vai fazer o fecho, a gente não pode tirar nada da relação. A gente vai adicionar para tornar ela com a propriedade. Certo? Como é o fecho, a gente vai adicionar o mínimo possível. Certo? Note que como a relação é um conjunto, né, a gente pode usar a notação de conjunto e dizer aqui, ó, meu fecho R' vai ser a minha relação de antes. União com o conjunto dos pares ordenados que estão faltando. Quais são os pares ordenados que estão faltando? Então a gente pode aproveitar essa mesma notação aqui, né? E só trocar aqui a ordem aqui dentro, por exemplo. Botar assim, BA. E deixar o resto aqui igual, né? A maior que B. Certo? Então veja que aqui a gente adiciona somente o estritamente necessário, certo? Porque toda vez que você tiver um AB, aí aqui a gente está mandando a mesma propriedade. Toda vez que você botou um AB por causa dessa propriedade, você bota um BA. Tá? Então tá aí os nossos a nosso fecho, né, simétrico. Ok? Pronto. Então a gente falou aqui de fecho reflexivo, falou aqui de fecho simétrico. Vamos falar um pouco agora sobre fecho transitivo. O que acontece? A ideia é a mesma, ou seja, a gente tem uma relação que pode não ser transitiva, e a gente quer torná-la transitiva. Ou seja, essa nova relação vai ter a relação inicial como seu subconjunto, mas como a gente quer fazer o fecho, ela vai ser a menor das relações que tem a relação inicial como seu subconjunto
e é transitiva. Certo? Então, o que é que a gente vai fazer? Note que, para ser transitiva, a gente tem aquela propriedade lá da transitividade. Vamos fazer o seguinte. Vou apagar isso aqui. E vou trazer a propriedade para cá, só para a gente ficar de olho nela e não esquecer. Está aqui a nossa propriedade, certo? Então, ó, note que se a relação não for transitiva, significa que nela vai existir casos em que eu tenho um parzinho AB, tenho um parzinho BC, mas não tenho AC. Certo? Se ela não for transitiva, significa que existem esses casos de eu ter AB e ter BC, mas não ter AC. Certo? Nota que é mais um caso de propriedade tipo se então, né? Se eu tiver AB e tiver BC, eu tenho que ter AC. Certo? Nota que se você não tiver isso aqui, aí tudo bem, não tem problema. Certo? Então, noto que pela definição, né? Tipo, a relação vazia, ela é transitiva, certo? Porque ela atende isso aqui, não está violando. Ela não tem ninguém, então acontece o caso dela ter AB e ter BC e não ter AC, certo? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Aí o nosso exemplo é o seguinte, a gente tem uma relação que o nosso conjunto E vai ser o conjunto 1, 2, 3, 4. Certo? Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. Eu tenho uma relação que é no conjunto 1, 2, 3, 4. Então, peraí, antes do R, deixa eu botar o A, para a gente não esquecer dele. A, que é o meu conjunto, é uma relação em A, 1, 2, 3, 4. Aí, a gente tem um R, que é definido por esses pares aqui. 1, 3, 1, 4. 2, 1. 3, 2. Essa relação, ela é transitiva? Aí a gente tem que verificar se ela atende essa propriedade, certo? Então a gente tem que olhar para pares desse tipo. AB, BC. Então, por exemplo, se isso aqui fosse nosso AB, um 3, o nosso BC seria um par começando por 3. Então, aqui começando por 3, tem só o 3, 2. Então, 1, 3, 3, 2 pode ser o nosso AB, BC. Né? Então, ó, se eu tenho 1, 3 e 3, 2, eu tenho que ter 1, 2. Né? Eu tenho um 2 aqui? Não tem. Então já está violando, certo? Teve uma violação, pronto, já parou, já sei que não é transitivo, não preciso ficar olhando mais, certo? Ok. Bom, mas na verdade não significa que só está faltando esse par, né? Aí você pode olhar o seguinte, não, vamos ver, os pares estão faltando. Beleza. Então a gente já viu 1. 1, 3, 3, 2, tem que ter 1, 2. Beleza. 1, 4. Tem algum começando por 4? Não. 2, 1. Tem algum começando com 1? Tem aqui um 3. Então, 2, 1, 1, 3 diz que eu tenho que ter 2, 3. Tem um 2, 3? Não, está faltando. Bota ela aqui. 2, 3.
Esse foi o último que a gente fez, né? 2, 1, 3. Agora vamos para cá. 3, 2. 3, 2. 2, 1. Ah, eu fiz aqui 2, 1, 3, né? Mas também tem que fazer 2, 1, 4, né? Que eu esqueci. 2, 1, 1, 4. Tem que ter 2, 4. Tem 2, 4? Não tem. Então também tem que botar. E por fim, esse carinha aqui, 3, 2. Quem começa com 2, só esse. 3, 2, 2, 1. Então tem que ter 3, 1. Tem 3, 1? Não tem. 3, 1, é isso? Veja, então a gente já viu que tem que adicionar um 2, tem que adicionar 2, 3, tem que adicionar 2, 4, tem que adicionar 3, 1. Aí a pergunta é, se a gente pegar essa relação aqui, R, e fizer união com esse cara, essa nova relação é transitiva? Aí veja que vai voltar a faltar. Né? Na verdade, não basta fazer um passo, né, desse nosso procedimento que a gente fez. Então, veja que essa relação nova, né, ela tem, por exemplo, 3, 1, 1, 4, mas não tem 3, 4. Certo? Então, ela não é transitiva. Então veja que antes a gente não precisava adicionar 3, 4, mas quando a gente adicionou isso aqui, ficou faltando 3, 4. Certo? Então isso mostra que para construir o fecho transitivo é um pouco mais complicado do que construir o fecho reflexivo ou o fecho simétrico. Tá? Porque o fecho reflexivo e o fecho simétrico você pode fazer num passo assim, né? O fecho reflexivo você pega, você adiciona na A que está faltando. O fecho simétrico você pega todos os ABs, adiciona os BAs e pronto. Né? O fecho transitivo não dá para fazer num passo assim, certo? Então, vamos continuar falando um pouco mais sobre isso. Agora, voltando à nossa história de representação gráfica, que a gente vai ver que é uma forma interessante também de representação que pode nos ajudar a, por exemplo, construir um fecho transitivo. Certo? Então, a ideia é nossa representação gráfica, certo? Aquela que usa grafos, lembrando que um grafo tem um conjunto de vértices, né? E um conjunto de arestas. No nosso caso de relações binárias, as arestas são direcionadas, né? Entre dois vértices sempre e tal. Essa representação gráfica vai ser uma ajuda interessante na construção de fechos transitivos. Certo? Aí a gente vai ver como, né? Agora, um pouco sobre isso. Mas antes, a gente vai introduzir umas definiçõezinhas que a gente vai precisar. Certo? Então, vamos lá para mais uma definição. Então, nossa primeira definição aqui é de um caminho. Certo? Um caminho de um vértice A para um vértice B num grafo direcionado G é uma sequência de arestas. De que jeito? Do tipo x0, x1, x1, x2, x2, x3, tarará, até o final do caminho, xn-1, xn, em G, certo? Ou seja, essas arestas existem no grafo, né? Então veja que cada par desse representa uma aresta, né? Que tem vértice inicial como o primeiro elemento que está no par e vértice terminal
o segundo elemento que está no par, certo? Todas elas são arestas do conjunto de arestas do grafo G. Bom, aí continuando aqui em G, onde n é um inteiro não negativo e x0 igual a A e xn igual a B. Veja, o que é que está dizendo? Veja que a gente está definindo um caminho dizendo que ele vai de um vértice inicial do caminho, que a gente está chamando de A, até um vértice final do caminho, que a gente está chamando de B. Certo? Esse caminho é definido por uma sequência de arestas, que parte de x0, que é A. Certo? Então, o primeiro vértice do caminho é o A. E vai até, no final da sequência, a última aresta chega no B. Certo? E esse caminho é uma sequência de arestas desse jeito, né, que começa em x0 e chega em xn, sendo x0a e xnb, e ele vai passando por arestas do grafo, né, que são esses x0, x1, x1, x2, tarará. Todas elas são arestas do grafo, e a gente tem n um inteiro não negativo, ou seja, o caminho vai ter ou 0 elementos, né, no caso de 0, ou 1, 2, 3 elementos, certo? Esse n não pode ser negativo, né? Ok. Aí, ó, dito isso, a gente diz também, outra forma que a gente pode fazer é o seguinte: este caminho pode ser denotado por... Então, ó, veja, como a gente tem x0, x1, x1, x2, x2, x3, a gente pode abreviar essa nossa notação e definir o caminho assim: x0, x1, x2, tarará, xn menos 1, xn, certo? Porque isso aqui fica implícito que é x0 para x1, de x1 para x2, de x2 para x3, certo? Então, isso aqui é só para simplificar a nossa notação para um caminho, certo? Mas entende-se que isso aqui está mostrando uma sequência de arestas, que são elas de x0 para x1, x1 para x2 e assim por diante, certo? Só simplificando a notação. O que mais? A gente tem também, a gente diz também, né, que o comprimento deste caminho é n, certo? Então, ó, se o caminho vai de x0 até xn, assim passando pelos vértices x1, x2, x3, né? Então ele tem comprimento n, certo? Veja que o comprimento, no final das contas, vai ser a quantidade de arestas que a gente vai percorrer nesse caminho. Tá? Então, ó, um caminho de tamanho n tem n arestas aqui. A primeira x0, x1, a segunda x1, x2 e assim por diante. Tá? Então, isso é outra definição, né? O comprimento do caminho, que é n. Né? E aí a gente pode ver, veja que como a gente fala, né, que n é não negativo, ele pode ser 0. Então a gente pode ver o conjunto vazio de arestas é um caminho de tamanho 0 de A para A. Certo? Então a gente pode, a partir do vértice, chegar nele próprio para um caminho de tamanho 0. Também.
Aí a gente tem outra definição, que é o seguinte. Um caminho... Então é melhor até atualizar aqui, porque na verdade aí tem várias definições, né? Então tá assim, definições. Né? Então a gente falou aqui, ó, de caminho, né? Aí falou do comprimento de um caminho. E a gente vai falar agora de que um caminho de comprimento n maior ou igual a 1 maior ou igual a 1 que começa e termina no mesmo vértice é chamado de, aí mais a definição, circuito ou ciclo. Certo? Então, o que é um circuito ou um ciclo? É um caminho de comprimento maior ou igual a 1 que começa e termina no mesmo vértice. Certo? Note que se o caminho tem comprimento zero do vértice para ele próprio, isso aí não conta como um ciclo. Certo? Mas se eu tenho uma aresta do vértice para ele próprio, aí esse caminho vai ser um ciclo, porque vai ter tamanho 1. Certo? Então, tem um desenho aqui, assim. Vou tentar reproduzi-lo. Assim. Eu tenho um A, um B, aí aqui um D, um E, um C. Aqui. Então, note que esses são os vértices do nosso grafo, que é um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Certo? Então, sempre um grafo é definido por um conjunto de vértices e um conjunto de arestas. Certo? Então, nosso conjunto de vértices, nesse caso, é A, B, C, D, E. Certo? Aí agora vamos ver as arestas. Aqui a gente tem, lembrando que nosso grafo é direcionado, né? Nossas arestas vão ter uma direção, assim eu boto a setinha para dizer a direção dela. Então a gente tem aqui de AB, tem de para BA, tem uma de C para B. Aí tem um loopzinho aqui, ó, de A para ele próprio. Aí o que mais? A gente vai ter uma outra aqui indo de A para C. Assim. A gente vai ter de B para E nos dois sentidos. B para E. De E para B. A gente vai ter de E para C assim. Esse sentido. Aí a gente vai ter de D para C. Nesse sentido assim. Aí a gente vai ter de D para B. Também nesse sentido. A gente vai ter de D para A. Aí vai ter um loopzinho aqui. D para ele próprio. Vai ter uma de E para D. Ok. E vai ter uma de A para E. Certo? Pronto. Então esse aí é o nosso grafo que representa uma relação binária, certo? Então note que os pares da relação são justamente as arestas, certo? Então
Por exemplo, EC é uma aresta, é um par da relação, certo? Ok. Aí a pergunta inicial, é só para treinar aqui as definições, né? É o seguinte. Quais das seguintes sequências, né, são caminhos nesse grafo? Né? Aí a primeira é A, B, E, D. A, B, E, D é um caminho no grafo? O que é um caminho? A gente acabou de definir. Certo? Então, o caminho é uma sequência de arestas, né, em que a primeira parte de a última chega em D, e todas as demais do caminho existem aí, você vai percorrendo uma a outra, né? Então, para isso aqui ser um caminho, significa que vai ter que ter um jeito de chegar de A para B, de B para E, de E para D, mas veja que não necessariamente quer dizer, aqui como eu estou definindo todo o caminho, tem que ser, né? Então, na verdade, note que isso aqui é uma anotação abreviada, né? A gente definiu aqui, ó. Eu apaguei, foi? Cadê? Apaguei, foi? Nem lembro mais. Devo ter apagado. Ah, tava lá no outro, né? Tá aqui, eu acho. Aqui, ó. Então, na verdade, aquela pergunta lá é uma anotação abreviada dessa. Então, note que o primeiro cara é o A, o último é um B, e eu tenho que ter todas essas arestas para ser um caminho. Certo? Então, note que eu tenho que ter aqui a aresta AB, tenho que ter a aresta BE e tenho que ter a aresta ED para que isso aqui seja um caminho. Certo? Aí é só você olhar no gráfico se tem essas arestas. Tá? Então, AB tem essa aqui, né? AB tá tranquilo, BE tem, BE tá aqui, e ED tem também. Então, ok, é um caminho. Próxima pergunta. Então, ó, veja que você pode perguntar qual o comprimento desse caminho. Já que ele é um caminho, ele tem um comprimento. O comprimento aqui justamente a quantidade de arestas no caminho. Então, o comprimento dele é 3. Certo? Aí, outra pergunta. Esse outro aqui é um caminho A, E, C, D, B. Então, para isso ser um caminho, eu tenho que ter essas arestas. AE, EC, CD e DB. Né? Se eu tiver todas essas arestas, isso aqui é um caminho. Aí você vê, AE tem, tem. EC tem. CD, cadê? CD, não tem CD. Só tem DC. Então, não tem. Então, isso aqui não é caminho. Certo? Como não é caminho, não faz sentido falar em comprimento do caminho, porque comprimento é de um caminho. Ensina caminho, não tem comprimento. Certo? Outro exemplo. Deixa eu apagar aqui para ter espaço. Nosso outro exemplo é B, A, C, B, A, B. B, A, C, B, A, B. Certo? Para isso ser um caminho, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que ter arestas BA, AC, CB, BA, AA e AB. Certo?
Aí note que BA está aqui, ok? AC, cadê? AC está aqui em cima, ok? CB está aqui, ok? BA a gente já viu que tem, ok? AA tem um loop aqui, ó, ok? E AB, cadê? AB é essa aqui, ó. Então tem também. Como tem tudinho, ok, é um caminho. Como é um caminho, a gente pode perguntar qual o comprimento dele. O comprimento dele é só simplesmente o número de arestas aqui, certo? Então veja aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, comprimento 6, certo? Note que um caminho pode passar pelo mesmo vértice várias vezes, certo? Então, o caminho você pode ficar andando, volta, passa pelo mesmo lugar várias vezes e isso vai aumentando seu caminho, certo? Então, no caso aqui, você andou de B para A, depois foi para C, depois voltou para B, depois foi para A de novo, e aí fez um loop para A e depois foi para B, certo? Seu caminho teve comprimento 6. E assim por diante, né? Aí veja que esse negócio aqui, ó, além de ser um caminho, tem um termozinho específico que a gente usou para esse tipo de caminho. Que foi... Qual foi? Quem lembra antes de eu baixar a fila? Olha aqui, ó. Um caminho de comprimento maior ou igual a 1, que começa e termina no mesmo vértice, é chamado de circuito ou ciclo, certo? Então, ó, começa e termina no mesmo vértice. Tem comprimento maior que 1. Então é um circuito ou um ciclo, certo? Os outros que a gente falou, acho que não era nenhum, né? Esse aqui, por exemplo, teve um que eu já apaguei, mas esse aqui, por exemplo, não começa e termina no mesmo lugar, então já não é um circuito. Ok. Eita, saiu. Pera aí. Nossa imagem desapareceu. Voltou? Se desaparecer de novo, me avisa. Lembre-se que na aula passada a gente falou que a gente poderia compor uma relação com ela própria, né? Ou seja, se a gente tem uma relação R em a gente poderia fazer R bolinha R. E a gente chamou isso de R ao quadrado, né? Aí se a gente fizer R bolinha R, a gente chamou isso de R ao cubo. E assim por diante. Se a gente fizer R elevado a N, seria R composto com R composto com R, N vezes. Certo? Tem um teorema interessante para as nossas questões de fecho transitivo, que é o seguinte: seja R uma relação em A. Aí a gente vai dizer que existe um caminho de comprimento N onde N é um inteiro positivo, certo? De A para B,
se e somente se o par AB pertencer a Rn, certo? Note que N é o comprimento do caminho. Tá? Então, ó, se a gente tem uma relação R em A, existe um caminho de comprimento N, onde N é um inteiro positivo, que vai de A até B, se somente se, ao você fazer o Rn, ou seja, R composto com R próprio N vezes, aí a relação resultante disso tem nela o par AB. Certo? A demonstração disso aí pode ser feita por indução matemática. Certo? Então, por exemplo, qual seria seu caso base? Seu caso base seria um caminho de comprimento 1, certo? Então, no caso do comprimento 1, seria R elevado à primeira, R1, né? R1 é R, né? Então, você diz que tem um caminho de comprimento 1 se o par AB pertencer a R, né? Porque Rn é R. Para o caso de comprimento 1, certo? Aí isso obviamente é verdadeiro, né? Comprimento 1 é simplesmente uma aresta. Então o comprimento vai existir se essa aresta já estiver na relação. Certo? Então isso seria seu caso base da indução, que é trivialmente verdadeiro, porque o caminho de tamanho 1 é uma aresta. Se o aresta pertence à relação, então somente se aí vai ter o caminho, né? Ok. E aí a gente precisaria fazer o passo indutivo, que tipicamente dá um pouco mais de trabalho, né? Aí o que é que seria o passo indutivo? É aquela história, você assume que é verdade para N e prova que em sendo verdade para N vai ser verdade para N mais 1. Né? Aí o que seria assumir que é verdade para N, né? E assumir o que é e provar que então é verdade para N mais 1. Então, ó, se a gente tem, então se a gente botar isso aqui na linguagem N mais 1, né? Então a gente tem um caminho, quer saber sobre um caminho de tamanho N mais 1 que vai de A até B, né? De A até B, com comprimento N mais 1, certo? Aí, ó, esse cientão aqui está dizendo, nesse caso aí, diria o quê? Quando você tiver, assim, um C pertencente a A, tal que existe um caminho de A para C, pertencente a R, tamanho 1. Espera aí, deixa eu ver aqui. Veja, a gente pode assumir que é verdade para N. Né? Então a gente pode assumir que existe um caminho de comprimento N, taranã, de A para B, se somente se AB pertence a N. Isso aqui é o que a gente pode assumir e a gente quer ver se isso implica que é verdade para N mais 1. Ok. Então, o que isso significa? Como tem um caminho aqui, como é verdade para N, né, significa que se a gente tiver um elemento C que a gente tenha um caminho de comprimento N de A para C,
né, um caminho aqui de A para C de comprimento N. Então, eu tenho, por exemplo, o AC em Rn, né? E vice-versa, porque é verdade para N. Aí, para chegar num B, no caso N mais 1, né, eu poderia acrescentar uma aresta a esse caminho que já existe, né, que seria a aresta CB, certo? E acrescentar essa aresta, né, tornaria esse caminho de tamanho mais 1, né, porque ele aqui tem de tamanho N, certo? Então, ó, se tiver um cara aqui, né, de A para B de tamanho N mais 1, né, vai ser verdade isso aqui, tá? E vice-versa, ou seja, se isso aqui tiver N mais 1, vai ser verdade isso aqui também, tá? Então dá para ver que vai ser o caso, certo? Quando a gente fizer compor isso aqui, N mais uma vez. Bom, por que isso vai ser interessante? Então, bom, a demonstração não é o mais interessante é a propriedade que a gente pode usar, certo? Então, isso vai ser interessante para a gente fazer fechos transitivos, por exemplo, certo? O que é que acontece? Como a gente tem que há um caminho de A para B somente se AB pertence a Rn, a gente pode usar esse fato para encontrar esse fecho, para encontrar o fecho transitivo. Vamos ver como isso pode ser feito. Primeiro a gente vai fazer uma nova definiçãozinha aqui, que é o seguinte, é a relação que a gente vai chamar de relação de conectividade. Então a gente vai definir o seguinte: seja R uma relação no conjunto A. A relação de conectividade R estrela consiste nos pares AB, tais que existe um caminho de comprimento pelo menos 1 de A para B em R. Então, ó, o que é essa relação de conectividade? É uma relação que tem todos os pares AB, tais que tem um caminho de comprimento pelo menos 1 na relação original. Certo? Aí note que veja que existia um caminho de comprimento pelo menos 1, significa que este caminho pode ter qualquer comprimento, né, a partir de 1. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, o que for, até o infinito. Certo? Como a gente tem aquela propriedade mencionada anteriormente, que tem de um comprimento n se somente se esse par pertencer a esse cara, então se a gente pegar e fizer a união de todos os RNs para todos os comprimentos a partir de 1, a gente tem a relação de conectividade, certo? Ou seja, a gente pode dizer, graças àquela última propriedade lá, que a relação de conectividade, que a gente chama de R estrela,
pode ser obtida fazendo uma superunião de n indo de 1 até infinito de Rn, certo? Ou seja, R1 união com R2, R1 união com R3 até infinito, aí vai dar a relação de conectividade, certo? Já que o caminho pode ter qualquer tamanho, certo? E aí, com essa definição aqui, essa forma de obter a relação de conectividade, a gente tem uma forma de obter o fecho transitivo. Porque, na verdade, a gente tem um outro teoremazinho que diz simplesmente que o fecho transitivo de uma relação R é igual à relação de conectividade R estrela. Certo? Bom, eu vou pular a demonstração porque não vai dar tempo. Quem for curioso, olha lá a demonstração. Bom, aí o que acontece? Legal, a gente já sabe uma forma de obter o fecho transitivo, será? O problema que a gente pode ter é que a gente pode achar que, bom, como é que eu vou computar uma união infinita? Então vai ser um negócio que não acaba nunca. Já que eu vou ficar fazendo Rn até o infinito, né? Esse negócio seria infinito, aparentemente, né? Mas na verdade não é. A gente tem uma boa notícia, que é o que aqui no livro aparece como lema 1, que diz que se A é um conjunto de n elementos, R é uma relação em A, né? E R é uma relação em A. Então, se houver um caminho de A para B, de tamanho pelo menos 1, né? De comprimento maior ou igual a 1. Então, este comprimento, até melhor dizer assim, então existe um caminho de comprimento não superior a n. E mais, se A for diferente de B, ou seja, o início e o final do caminho forem diferentes, esse caminho é não superior a n-1. Ou seja, o que isso significa? Que, na verdade, se a gente tem um conjunto A de n elementos e a gente quer fazer o fecho transitivo de uma relação definida nele, a gente não precisa fazer R elevado a n com n até o infinito. Basta a gente fazer R elevado a n
até no máximo N, se for um circuito, né? A e B for a mesma coisa. Se for diferente, só até N-1 já resolve. Tá? E aí, isso simplifica nossa vida, né? Para fazer o fecho transitivo. Bom, então veja que o que isso diz é: se existir um caminho, então existe um caminho de tamanho não superior a isso, certo? Nota que pode existir infinitos caminhos, né? Porque os caminhos você pode ficar andando, ele pode ser tão longo quanto se queira, né? Mas se você vai calcular o fecho transitivo, você não precisa ficar fazendo a composição até o infinito, porque basta, lembre-se que na relação do fecho, né, basta aparecer o par início e fim do caminho, né? Então, quando você chegar a fazer até o Rn ou o Rn-1, dependendo se A dependendo de B, aí você já vai aparecer todos os pares que precisa, né? Na sua relação. E aí você não precisa ficar fazendo mais, né? Tem uma demonstração aqui também, não sei se vai dar tempo, mas a ideia é o seguinte, vamos ver se dá tempo, pelo menos dar uma ideia geral. A ideia geral é fazer uma demonstração por construção, onde você vai chegar num absurdo, certo? A ideia é que você vai supor que o cara tem N elementos, tem um caminho de A para B e, digamos assim, não aparece se você fizer N vezes. Então aqui, ó, tem um caminho longo quanto for de A para B. Então A igual a x0, né, que é o começo do caminho, B igual a xn, que é o fim do caminho. Aí vamos supor que vamos olhar agora quem é o menor dos caminhos que existem, certo? Então, o menor dos caminhos de A para B, a gente vai dizer que ele tem comprimento M. Comprimento M de Maria. O menor dos caminhos tem comprimento M. Aí agora a gente vai supor que não é verdade aquela história de que eu parando em N tá tranquilo, né? Porque se eu estou dizendo que o menor tem comprimento M, então não sendo verdade que eu posso parar em M, esse M necessariamente tem que ser maior que N, né? Se não for verdade. Então a gente vai supor que a gente tem, vamos ver o caso A igual a B, né, o caso do circuito, e a gente tem esse comprimento maior que N. Certo? Então, como isso é verdade, veja que M sendo estritamente maior que N, então a gente tem que M, note que M e N são números inteiros, né? Então M maior ou igual a N mais 1. Né? Se ele é estritamente maior, ele é maior ou igual a N mais 1. Já que isso aqui é inteiro não negativo, né? Tal, tudo tranquilo. Aí o que é que acontece? Ora, pelo nosso princípio da casa de pombos, o que é que acontece? A gente está supondo que o nosso conjunto A tem N elementos, né? A tem N elementos. Ou seja, A tem N vértices, né?
na nossa representação gráfica, né? A gente tem N vértices em A. Então, se a gente tem um caminho e A tem N vértices, então nesse meu caminho aqui, grandão, seja ele qual for, significa que se eu tenho aqui mais de N nesse caminho, então vai se repetir vértice, para poder eu ter mais de N, né? Então, pelo princípio da casa de pombos, né? Eu só tenho N casa de pombos, que é os vértices. Aí vou pegar esses pontinhos aqui para distribuir, dizer onde está eles, né? Quem são eles. Então, necessariamente vai ter um vértice que corresponde a mais de um pontinho aqui, certo? Ou seja, tem um vértice que aparece mais de uma vez nesse caminho, certo? Beleza, um vértice apareceu mais de uma vez nesse caminho. Ou seja, tem pelo menos dois pontinhos aqui que são o mesmo vértice. Ok. Então, ó, vamos supor que a gente tem se aparece aqui o cara se repetindo em algum momento, então esse pedaço aqui do caminho é um circuito, né? Que sai do cara, anda um bocado e volta nele próprio, certo? Então a gente poderia redesenhar isso aqui, tipo assim, a gente colapsa esse cara que se repete num ponto e bota esse circuito que é assim para cima, por exemplo. Certo? Aqui, ó, esse pedaço se repete, a gente pega esse ponto, bota para cá e esse que vai dele para ele próprio, a gente bota aqui em cima. E isso vira um ponto, certo? Então esse cara fica assim, ó, isso aqui, aí pronto, isso aqui vira isso e aqui continua o resto, certo? Beleza? Aí o que aconteceu? Agora, ó, esse outro meu pedaço aqui, desconsiderando esse pedaço que vai e volta para o mesmo ponto e eu botei para cima, também é um caminho de A para B. E ele é menor, tem comprimento menor do que esse que faz essa volta. Ora, mas eu disse que esse cara era o menor de todos. Mas como ele pode ser o menor de todos se tem um menor que ele? Não pode, é uma contradição, né? Então, qual o problema? O problema é que ele não pode ser maior que N para ser o menor que de todos. Ou seja, tem um cara que é um caminho de A para B aí de tamanho no máximo N, que era o que a gente queria mostrar, certo? Então a ideia é essa, certo? Talvez eu não tenha sido muito formal, aí, mas no livro vocês veem com mais formalidade, mas a ideia é essa, certo? Então você vê que se você assumir que existe que o menor caminho é maior que N, você chega na contradição porque você acha um outro que é menor que ele, tá? E o problema foi justamente isso, que não pode ser maior que N. Ou seja, a gente tem uma forma de achar o fecho transitivo, compondo o R com ele mesmo, N vezes você já garantiu. Ou N-1 se A diferente de B, tá? Ok. Pronto. Então hoje a gente fica por aqui. E na próxima aula, mini prova, não é isso? Até o assunto de hoje, hein? Até o de hoje.